Olá, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 14 de março de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, o segundo domingo do tempo da Quaresma, quando celebrávamos a transfiguração do Senhor. Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João e lá manifesta a sua glória. Convido a você que meditemos, a partir desse texto, sobre o desafio da intimidade. Toda transformação é um processo íntimo e entrar na transfiguração do Senhor, no fundo, nos desafia a mergulharmos em algumas intimidades. É sobre isso que nós vamos refletir. Bora lá, vamos meditar e aproveitar bem esse tempo da Quaresma. No evangelho que nós escutamos, Jesus sobe ao Monte Tabor, acompanhado dos 3 discípulos que lhes eram mais próximos, Pedro, mais velho, Tiago e João, os mais novos do grupo dos apóstolos, e ao estar lá em cima, Jesus se põe em oração. E durante a sua oração, ele se transfigura. Quando os apóstolos que estavam dormindo acordam, vem Jesus completamente resplandecente, junto com Elias e com Moisés, a lei e os profetas, como interpretamos tradicionalmente, olhando os textos bíblicos. Ao olhar para isso, é importante notar essa dimensão de intimidade do texto. Veja que Jesus estava numa troca íntima com as coisas do céu, representados ali por Moisés e por Elias. E ao mesmo tempo, Pedro, Tiago e João, que são as coisas da terra, os seus amigos terrenos, despertam e querem entrar também nessa intimidade do sagrado. Aqui então 2 coisas que a gente tem que olhar. Uma intimidade estabelecida de Jesus com Deus, com o céu, com o sagrado, e uma intimidade de Jesus com os seus discípulos. Que ele não sobe sozinho na montanha, mas ele vai acompanhado, assim como nós, na nossa vida cristã, nunca fazemos o caminho para Deus sozinhos, mas, é claro, acompanhados dos nossos irmãos e irmãs. Vamos analisar esses 2 pontos. Primeiro ponto, a intimidade de Jesus com o céu. É interessante que de todos os relatos da transfiguração, o relato de ontem é o único que mostra Jesus rezando. Os outros falam que Jesus subiu a montanha e se transfigurou. Mas nesse, diz que Jesus estava rezando. O que acontece quando nós rezamos? Nós nos dobramos sobre nós mesmos. Nós mergulhamos na profundidade de nós mesmos. Saímos de uma esfera superficial e entramos na profundidade do coração, da alma, do infinito que nos habita. Do mesmo modo, Jesus, ao começar a rezar, dobra-se sobre si, mergulha no infinito do seu coração, na profundidade da sua própria alma, e ele desperta na oração a sua dimensão mais divina e a sua glória brilha. Assim acontece conosco também. Nós entramos em contato com o sagrado na proporção em que entramos em contato com a profundidade de nós mesmos. Subir a montanha, na verdade, é descer o vale. Subir para a transfiguração é descer aos nossos próprios infernos. Nós dizemos que Jesus morreu, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao 3º dia. É o que nós dizemos na oração da profissão de fé todos os domingos na missa. Na versão latina diz que Jesus desceu aos infernos e não à mansão dos mortos. Veja que interessante. Nesse período de 3 dias, enquanto aguardavam a ressurreição do Senhor, até que se cumprisse a promessa das Escrituras, ao 3º dia ele ressuscitaria, o que Jesus fez nesses 3 dias? Ele desceu aos infernos. O que ele foi fazer no inferno?
ou na mansão dos mortos, que é uma linguagem mais bíblica. Ele foi lá para resgatar os que estavam mortos, para trazer para a vida aqueles que estavam perdidos, para salvar aqueles que estavam longe da presença de Deus. Ele foi fazer resgate. Por isso ele desce na imundície, na escuridão, na morte, no pecado e resgata tudo que está lá para uma vida nova na sua ressurreição. Veja que quando Jesus começa a rezar, ele se dobra sobre si, ele entra em contato com a sua glória e essa se manifesta na transfiguração. Quando nós rezamos, nós simultaneamente entramos em contato com aquilo que em nós Deus colocou de sagrado, a nossa luz, a glória de Deus que nos habita, porque nós somos templo da Santíssima Trindade, mas ao mesmo tempo entramos em contato com o nosso próprio inferno. Ao rezarmos, descemos à nossa mansão dos mortos. Por isso, subir a montanha da transfiguração é, antes de mais nada, descer o vale da nossa própria escuridão. Nesse tempo da Quaresma, muitas pessoas querem progredir na sua vida espiritual, querem crescer na sua vida de oração, querem se santificar, se converter, mas isso não será possível se não tivermos a coragem de descer. É interessante que às vezes a gente vê na internet, alguém sempre manda na mensagem do WhatsApp, aquelas ilusões de ótica em que aparece uma escada e uma pessoa na escada, e você não consegue saber se a pessoa está subindo ou se ela está descendo. Esse é o jogo da ilusão de ótica. O que acontece na vida espiritual é a mesma coisa. Subir é descer, descer é subir. Quanto mais na direção de Deus eu vou para o alto, mais também eu vou cavando dentro de mim e vou descobrindo a minha treva, o meu pecado, o meu vício, o meu defeito. E quanto mais eu entro na terra do meu eu, na minha interioridade, tanto mais eu vou me lançando na direção das coisas do céu. Se Jesus despertou a sua glória em oração, na sua humanidade, a sua humanidade resplandece de glória, também nós podemos resplandecer e ser transfigurados, tornadas novas criaturas em Jesus, no Espírito Santo, se a gente tiver a coragem de nos dobrarmos sobre nós mesmos no exercício difícil de uma oração autêntica. Esse é um desafio da intimidade. Ser íntimo de Deus supõe ser íntimo de nós mesmos. Ir até Deus supõe irmos até nós mesmos. É o primeiro desafio de intimidade para que haja transfiguração. Ser íntimo de nós, para depois conseguirmos ir a Deus. Um segundo desafio de intimidade diz respeito aos nossos irmãos e irmãs que vão conosco na direção do monte da transfiguração. Por quê? Porque quando nós estamos próximos de outras pessoas, nós vamos conhecendo os seus defeitos, não só as suas qualidades. E elas também vão conhecendo o nosso melhor e o nosso pior. Caminhar como irmãos, ser comunidade, seja a comunidade paroquial, a comunidade do convento, a comunidade da família, a comunidade do meu grupo de jovens, do meu movimento de igreja, do meu grupo de oração. Ser comunidade é estar próximo do outro a tal ponto, em intimidade com o outro, de modo que a gente já não consegue esconder mais muitas coisas que nós somos, que nós temos dentro de nós. E isso é muito interessante, porque se estabelece para nós o desafio de estar com o outro na intimidade dele. O que significa basicamente duas coisas. Primeiro, aceitar o outro como ele é, assim como o outro é desafiado a me aceitar como sou. E nessa acolhida íntima, nós vamos nos ajudando a subir o Monte Tabor e vamos crescendo junto. Mas há também uma questão de espelho. Porque quando o outro conhece a minha intimidade, ele começa a mostrar para mim o que eu mesmo posso não estar enxergando. No tempo da Quaresma, nós procuramos medidores para descobrir se nós estamos crescendo ou não na fé. Geralmente a gente fica se olhando
como quem vai à frente de um espelho e se percebe. Mas o que nós vemos nem sempre é justo. O nosso olhar em relação a nós mesmos tende a ser bastante distorcido, ou para mais ou para menos. Por isso a gente precisa dos outros que nos conhecem intimamente, porque essas pessoas conseguem espelhar para nós o que nós não vemos com nossos próprios olhos. Caminhar em comunidade, sermos irmãos e irmãs em Cristo, na direção do Monte Tabor, é nos desafiarmos, sermos conhecidos. É não fantasiarmos o que somos para algumas pessoas. É estarmos despidos, nus, diante de alguns, que conhecendo o nosso pior e espelhando o nosso pior, nos permitem ver aquilo que realmente somos para progredirmos de verdade. Quando somos íntimos de alguém, essa pessoa nos permite descer os nossos infernos. E ao descermos nossos infernos, subimos simultaneamente o Monte da Transfiguração. Isso acontece sobretudo com os nossos amigos, os nossos íntimos amigos, mas isso pode acontecer também com os nossos inimigos, porque os nossos inimigos também revelam o nosso íntimo, nosso ódio, nossa raiva, nossa violência, nossa maldade, nossa impotência, nossa vaidade, nossa inveja. No fundo, os nossos inimigos têm algum grau de intimidade com a gente. Primeiro, porque eles nos perturbam no íntimo. Segundo, sobretudo quando a gente tem muita raiva ou não gosta deles, porque a raiva ou o não gostar fazem com que eles sejam muito próximos de nós. Porque o ódio, assim como o amor, faz com que as pessoas sejam muito presentes a nós mesmos. Quem odeia é como aquele que ama, tem a pessoa dentro de si. E o meu inimigo me habita, ele acaba sendo um morador da minha casa interior. E quando ele mora dentro de mim, ele vai revelando o meu pior. Eu penso no meu inimigo e vem em mim 1001 pensamentos e sentimentos ruins. Veja como até eles podem me ajudar a me espelhar, porque daí eu vejo o que eu realmente sou. Meus irmãos e irmãs, subir a montanha é, antes de mais nada, descer. Mas onde podemos descer para encontrar o ponto alto da montanha? Devemos descer em nós mesmos. Para isso a oração. E devemos descer ainda mais através da convivência com os outros. E isso é feito através da vida comunitária. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de lançar o seguinte desafio para você. Durante a sua oração, procure deixar ressoar dentro de você aquilo que as pessoas mais íntimas, sejam os seus amigos, os mais próximos, sejam os inimigos, como eu expliquei há pouco, que também podem ser muito íntimos a nós, aquilo que essas pessoas já falaram ou falam de você. Por exemplo, podem dizer que você é impaciente, que você é muito mal-humorado, que você grita demais, que você é preguiçoso, que você deixa as coisas sempre para depois. Enfim, tente fazer uma lista de coisas que os íntimos já revelaram para você, explicitamente, quando eles te dizem, ou implicitamente, quando você percebe, sem eles dizerem, mas estando na presença deles, você se percebe desse jeito. Faça uma lista dessas coisas que são ditas e intuídas na relação com os íntimos. Não vai ser uma lista tão agradável assim, mas vai ser uma lista que vai revelar muitas coisas do que você realmente é. E a partir daí você verá em que ponto você está da subida do Monte Tabor. Talvez você vai notar, acho que isso será o mais provável, que será preciso descer ainda mais na escuridão do coração, nos seus infernos, nos seus defeitos, para tentar subir um pouco mais na transfiguração. Essa lista revelará o seu ponto de conversão, o que você já é e o que você ainda não é. E sobre essa lista você vai poder trabalhar durante o seu tempo da quaresma. Tenha coragem de descer no seu pior, e Deus te pegará pela mão e te conduzirá aos cumes da transfiguração. Uma boa semana, Deus abençoe, e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!